A história começa quando vemos aldeões escondidos em suas casas porque um monstro terrível está aterrorizando sua aldeia. Aprendemos que eles gastaram todo o seu dinheiro para contratar um grupo chamado Dragon's Fang, e vemos um garoto chamado Kurt que não tem talento para o combate. Então seu único papel no grupo é fazer suas tarefas. Ele espera que eles derrotem o monstro, mas de repente ele aparece atrás dele e o surpreende. A Ranger Bandana usa sua corda para contê-lo, mas ela simplesmente a joga contra a parede. Seu curandeiro, Maraltus, a ajuda a se recuperar, e ela rapidamente enrola a corda em volta da fera, enquanto seu líder, Gal Nova, usa sua espada flamejante para acabar com ela. Então os aldeões comemoram, e todos passam a reconhecer a presa do dragão como a festa do herói. Depois disso, vemos Gal Nova comendo com o grupo, mas ele começa a reclamar da comida que os moradores lhes deram e manda Kurt cozinhar para eles. Mas Bandana menciona que é seu último dia, e Gal Nova revela que decidiram demiti-lo porque ele é inútil na batalha. Maraltus explica que um grupo só pode ter 4 membros e acha que a única maneira de ficarem mais fortes é substituindo-o por um mago, então decidiram expulsá-lo. Ele implora que o deixem ficar, mas Gal Nova o chama de inútil e o expulsa. Kurt começa a viajar sozinho, mas logo percebe que está ficando sem dinheiro, então vai para uma estação de trabalho, onde conhece um balconista chamado Kershel. Ele conta que está procurando emprego, então ela lhe dá uma entrevista e ele revela que foi demitido da festa do herói. Mas ela diz para ele não se preocupar porque sua experiência pode ajudá-lo a conseguir um emprego decente, e ela observa que é hora do teste de aptidão. Ela explica que as aptidões são talentos dados por Deus e acha que o teste pode ajudá-los a descobrir suas habilidades ocultas, então ele fica animado. Mas quando os resultados são divulgados, ela diz que ele recebeu a classificação mais baixa em todas as habilidades relacionadas ao combate. Ela observa que ele terá dificuldade em conseguir um emprego por causa dos resultados dos testes, mas explica que eles ainda não testaram sua aptidão para habilidades não combatentes porque o técnico está ausente. Ele diz a ela que mal tem dinheiro para sobreviver, então ela diz a ele para tentar levantar um saco de areia, mas quando ele o agarra, ele percebe que está drenando sua mana. Ele luta para levantá-lo, mas ela diz que ele é forte o suficiente para lidar com trabalhos de construção. Ela pergunta se ele quer ajudar a consertar os muros de uma cidade fronteiriça, e ele aceita o trabalho. Então ela prepara uma carta de apresentação para ele. O capataz lê e acha que Kurt não está apto para o trabalho, mas percebe que não pode ser exigente porque precisa de mais trabalhadores. Ele ordena que ele conserte as paredes e promete voltar depois de 3 horas, dizendo que seu salário dependerá de seu desempenho. Depois de 3 horas, o capataz retorna, mas enlouquece ao ver a parede porque Kurt já consertou uma grande parte dela. Mas ele acha que está ferrado, então pede desculpas pela bagunça, dizendo ao capataz que ficou sem cimento. O capataz se pergunta como ele trabalhou na parte superior sem andaimes ou escadas. Então Kurt mostra como ele fez isso. O capataz acha isso ridículo, mas percebe que Kurt não está mentindo. Ele lhe dá um saco de moedas, dizendo que é tudo o que pode pagar agora, mas promete transferir o restante do salário através do posto de trabalho. Kirk acha que é mais do que merece, e está animado para trabalhar novamente no dia seguinte. Depois de 2 dias, os trabalhadores não conseguem acreditar que as paredes oeste e norte já foram concluídas. Mas o capataz diz a Kirk que ele não precisa voltar porque trabalha muito rápido, dizendo que os trabalhadores perderão o emprego se ele terminar tudo sozinho. O capataz acha que sua aptidão para a construção deve ser tripla, por isso aconselha a ir para a capital e encontrar um emprego melhor. Ele lhe dá o resto do salário e se despede dele, mas Kurt acha que o capataz não gosta dele. Kurt retorna ao posto de trabalho e diz a Kershel que foi demitido novamente, mas eles veem uma garota chamada Eulícia discutindo com outro funcionário que não a deixa anunciar um emprego. Kershel pergunta o que está acontecendo, então o balconista explica que Eulícia está procurando um mineiro, mas ela só quer pagá-lo se a operação for bem sucedida. Kershel diz que ela deveria recrutar investidores para desenvolver uma mina, mas ela explica que a montanha será apreendida se ela não pagar os impostos dentro de uma semana. Kurt se oferece para trabalhar para ela, dizendo que costumava ajudar nas escavações nas minas, mas Kershel diz que não há garantia de que ele será pago.
Ulysses observa que deseja contratar um anão porque acha que ele se parece com uma criança. Mas Kershaw diz que ela precisará de 10 moedas de prata para isso. E ela percebe que não pode pagar, então decide ir com Kurt. Ao saírem, Kershaw nota que Kurt tem uma grande personalidade, e ela acha que ele faria sucesso entre as mulheres com sua boa aparência. O balconista diz a ela que acabaram de receber uma transferência bancária para ele, e ela percebe que é o salário dele pela obra, mas não consegue acreditar que vale 200 ouro. Ela tropeça no saco de areia e se pergunta o que ele está fazendo ali. Então seu colega de trabalho diz que o devolverão. Ela explica que mede mana e fica mais pesado dependendo da capacidade de mana de uma pessoa, mas não reage a pessoas normais. Kirtual percebe que não é tão pesado e se lembra de como Kurt lutou para levantá-lo, então percebe que ele tem um talento oculto. Kurt segue Ulysses até seu acampamento, mas ele percebe que há apenas uma barraca e ela diz que é grande o suficiente para os dois. Ele nota que eles não podem dividir a barraca porque ela é uma garota muito fofa, mas ela fica nervosa ao ouvir isso e pergunta se ele está falando sério. Ele explica que já viajou pelo mundo e nunca conheceu ninguém tão bonito quanto ela, mas ela não acredita nele. Ela diz a ele que é hora de comer, e ele fica feliz por ela ter cozinhado para ele, dizendo que já faz muito tempo que ninguém faz uma refeição para ele. Depois disso, eles dormem na barraca, mas Kurt percebe que Ulysses não está vestida, então ele enlouquece e decide ir embora. Ficamos sabendo que ela estava apenas testando-o porque queria saber se ele era confiável e percebeu que ele é uma boa pessoa. No dia seguinte, Ulysses Kurt dorme do lado de fora e ela percebe que seu vestido foi consertado. Ele revela que consertou para ela e ela não acredita que ele conseguiu fazer isso da noite para o dia, mas ela diz que eles precisam ganhar 10 de ouro antes do fim de semana. Ela revela que não sabe por onde começar a cavar, então ele diz para ela segui-lo. Ele vê uma pedra e a abre, revelando que ela contém um cristal que vale 3 ouro, e ele continua a procurar na área. Depois de algum tempo, ele mostra a ela as joias que coletou e ela acha que é hora de vendê-las, mas ele diz que primeiro devem transformá-las em cristais mágicos. Ela observa que há menos de 10 artesãos mágicos no reino, mas ele faz um cristal na hora. Ela fica surpresa que ele consiga fazer isso num instante, porque geralmente leva 1 hora para terminar a tarefa. Então ele acha que o artesão mágico deve ser incrível, já que ele não tem mana suficiente para trabalhar em um cristal por 1 hora inteira. Mais tarde, naquele dia, Kurt decide ficar no acampamento e Ulysses promete voltar depois que ela vender os cristais. Um guarda pergunta se ela possui os documentos necessários para os cristais porque acha que ela os comprou de outro país, mas ela revela que foram produzidos internamente. Ele pergunta quem os fez para ela, mas ela mostra a ele o brasão real e ele percebe que ela está trabalhando para o rei, então ele pede desculpas por ter sido rude. Ela usa a pedra de teletransporte para ir para a capital real, e descobrimos que ela não trabalha mais para o rei, mas ela sabe que o guarda não acreditará nela se ela contar a verdade. Ulysses visita uma garota chamada Mimico e pede que ela compre seus cristais. Então Mimico inspeciona um deles e revela que vale 10 ouro porque tem 10 vezes a quantidade normal de mana. Ulysses não consegue acreditar como é caro e nota que tem 50 deles, então Mimico os compra por 500 ouro. Mas ela pede a Ulysses que não os venda em nenhum outro lugar, pois isso poderia causar o caos no reino. Ela quer saber quem os fez, mas Ulysses quer contar a ela sobre Kurt, então ela tenta usar sua autoridade como mago da corte real. Mas Ulysses a lembra que ela não trabalha mais para a família real, então Mimico não tem o direito de dar ordens a ela. Ela decide desistir, mas diz a Ulysses para não deixar seus cristais chegarem a outra nação, e se oferece para fazer da pessoa que os fez um conde honorário. Depois disso, Ulysses visita Kershaw e pergunta sobre Kurt, mas ela revela que precisa proteger o sigilo de seus clientes. Ulysses mostra a ela o brasão real, então Kershaw lhe dá seus registros, e ela não consegue acreditar que ele recebeu 200 ouro por seu trabalho de construção. Kershaw revela que foi demitido porque trabalhou muito rápido, e Ulysses diz a ela para depositar 499 ouro em sua conta, dizendo-lhe para não contar a ninguém sobre ele. Ulysses retorna ao seu acampamento, mas vê uma cabana, e Kurt a recebe de volta, dizendo que a construiu enquanto ela estava fora. Ela fica surpresa que ele consiga construir uma casa em uma noite,
Mas ele acha que não é nada especial porque todo mundo em sua cidade natal costumava fazer isso. Enquanto isso, vemos Gal Nova lutando contra um monstro, perguntando-se por que ele não pode usar suas chamas, e ordena que Malphas o cure. Mas ela explica que já está usando seu feitiço e está muito mais fraco que o normal. Ele ordena que seu mago use magia de fogo, mas revela que não pode. Então eles começam a discutir e Bandana pensa que seu grupo está condenado. Ulísia conta a Kurt sobre a oferta de Mimico, mas ele explica que não está interessado porque não quer trabalhar em uma função que o coloque acima dos outros. Ele diz a Elísia que quer continuar trabalhando para ela e pergunta se ela conseguiu pagar os impostos com o dinheiro que ganhou com a venda dos cristais. Mas ela explica que pegou apenas 1 ouro como taxa de administrador e depositou o restante na conta dele porque acha que ele merece. Ela pede para ele continuar cavando e ele promete dar o melhor de si, mas ela se pergunta se ele conseguiu dormir na noite passada, então ele revela que dormiu 6 horas. Ela acha que é impossível porque ele deve ter passado horas terminando a casa ontem à noite e ela começa a fazer as contas. Mas ele acha que dormiu demais, já que só dormia 4 horas quando estava com o grupo do herói, então promete compensar as horas extras que descansou. Ele encontra um bom local de mineração, dizendo que ela encontrará um depósito de minério lá, mas ele diz que irá minerar em outro lugar. Ela fica muito feliz ao encontrar um topázio e pensa em pedir a Kurt que o transforme em um cristal mágico, mas não quer usá-lo de graça. Ela decide ver como ele está e percebe que ele fez um enorme túnel de mineração cheio de musgo luminoso. De repente, ele chama por ela e diz que não encontrou nada além de pedras inúteis. Ele os coloca em uma caixa, mas ela percebe que parecem caros e ele diz que se chamam Mithril. Ele revela que todos em sua aldeia os jogam fora porque não valem muito, mas ela sabe que são mais valiosos do que ouro e platina, pois são extremamente raros. Ela pergunta que tipo de minério ele procura, então ele revela que é orichalcum e ela o reconhece como o metal dos deuses. Ela acha que é impossível encontrá-lo na montanha, mas ele explica que está em toda parte, dizendo que geralmente é encontrado a 7 quilômetros de profundidade. Ela percebe que ele conseguiu cavar tão longe em apenas 8 horas, e revela que até encheu o poço porque achou perigoso deixá-lo aberto. Ela o acha ridículo, mas vê luz no fim do túnel, então percebe que ele cavou toda a montanha. Depois de minerar por 2 dias, eles retornaram à cidade e descobrimos que o túnel ligava a cidade deles à cidade de Lord Tacon. Ulisses permite que comerciantes viajantes passem por lá em troca de uma taxa de manutenção e ela usa o lucro para cobrir seus impostos. Enquanto caminhava pela cidade, Kurt conhece Bandana, então ele pergunta se ela está com Galnelva, mas ela revela que já saiu da festa. Soubemos que ele fez uma cena em um restaurante porque não estava satisfeito com a comida e se recusou a pagar. Então o denunciaram às autoridades. Bandana pergunta sobre sua experiência gastronômica, revelando que foi ela quem lhe fez a reserva. Mas ele diz que a comida não era nada comparada à culinária de Kurt. Ela diz a ele que eles já comeram toda a comida que ele deixou para eles. Então Galnova diz a ela para trazê-lo de volta, e ela promete fazê-lo, mas ela pega seu cristal de teletransporte e foge. Ela vê soldados procurando por ele, então ela acha que ele será preso, e ficamos sabendo que Maralfos foi convocado pela igreja, então ela acredita que a festa acabou. De volta ao presente, ficamos sabendo que Bandana planeja manter tudo em segredo e contar a todos que foi demitida porque não quer que Kurt se envolva. Ela conta que conhece um atelier master que precisa de ajuda em sua oficina e acha que pode ajudá-la. Mas ele não está confiante em suas habilidades, então ela diz para ele acreditar em si mesmo e lhe dá um mapa, então ele sai em busca da oficina. Aprendemos que as oficinas conhecidas como ateliês produzem peças mágicas para o público. Seu chefe se chama Atelier Meister e possui direitos especiais para o desenvolvimento e distribuição de seus produtos. Kurt encontra a oficina e bate na porta, então a assistente chamada Michelle o cumprimenta. Ele diz a ela que Bandana o enviou para lá, e ela está feliz por ele estar lá para ajudá-los, dizendo-lhe para entrar. Mas ele percebe que tem um cheiro estranho e ela revela que não limpa a cozinha há 3 semanas. Seu mestre liga para ela. Então ela o deixa na cozinha e ele começa a trabalhar. Ele termina de limpar tudo em 30 minutos e começa a procurar Michelle.
mas entra no quarto de uma menina. Ele percebe que ela não está usando roupas, então fica com vergonha de contar que acabou de começar a trabalhar lá. Ela diz que ele pode encontrar o Meister no porão, mas ele vê uma marca em seu corpo e percebe que ela está amaldiçoada. Ele examina e nota que a maldição a corroeu, então ela não sente mais dor. Ele acha que ela não tem comido bem porque seus órgãos estão danificados, mas ouve seu estômago roncar, então percebe que ela ainda tem apetite e decide cozinhar para ela. Enquanto isso, Ulisses vende o Mithril e o Orichalcum que Kurt extraiu para ela, e Mimico diz a ela que valem 50.000 ouro. Ela não consegue acreditar que eles existem neste mundo, e Ulisses se pergunta o que acontecerá se todos aprenderem sobre suas habilidades. Então Mimico diz a ela que eles podem tentar matá-lo, perguntando-se como ele conseguiu esconder seus talentos todo esse tempo. Ulisses quer que ele se torne um mestre do ateliê, porque isso limitaria suas ações, para que ele não se destacasse em público, e ela planeja se tornar sua guarda-costas. Mas ela sabe que ele não tem consciência do quão talentoso é, então ela se pergunta se ele aceitará seus termos. Voltamos para Kurt quando ele vê Michelle com a maestro Ofélia. Ele pede desculpas por usar a cozinha dela sem permissão e diz que está cozinhando uma refeição para a garota amaldiçoada. Então Ofélia percebe que ele a viu. Ela pede que ele não conte a ninguém sobre ela e lhe dá seu salário, dizendo que ele terminou o dia. Ela percebe que está ferrada porque os estranhos não deveriam ver a garota, e descobrimos que ela está trabalhando para desacelerar sua maldição. Ela dá a ela a comida que Kurt fez para ela e ela está prestes a testar se há veneno, mas a garota a impede, dizendo que confia nele. Ela prova e comenta que é uma delícia, mas de repente começa a se sentir estranha. Então Ofélia pensa que está envenenado, mas a garota diz que está bem, revelando que a comida a curou, e eles percebem que o sinal da maldição desapareceu. Vemos o homem que amaldiçoou a garota e ele não consegue acreditar que seu feitiço foi quebrado. Ele se oferece para amaldiçoá-la novamente, mas seu mestre diz que ela precisa morrer o mais rápido possível. Ofélia visita a loja de Mimico e diz que eles precisam discutir algo importante. Mímico nota que eles podem confiar em Ulícia, então Ofélia se apresenta e mostra a garota. Eles gritam ao vê-la porque a reconhecem como a terceira princesa Lisette, e Ofélia revela que ela foi amaldiçoada. Ela acha que alguém tentou matar Lisette porque ela é filha única do rei com uma princesa do Império Gurumok, que é uma nação vizinha a leste. Então ela é um símbolo de paz entre as duas nações, e matá-la arruinaria o relacionamento deles. Mimico fica feliz por estar bem, e promete ajudá-la a encontrar a pessoa que tentou matá-la, mas se pergunta como Lisette quebrou uma maldição tão poderosa. Então ela revela que Kurt a salvou, e Mimico e Ulícia não conseguem acreditar. Mimico apresenta uma lista de suspeitos e observa que o primeiro é um general chamado Sun Nova, enquanto o segundo é o bispo Tristan. Seu terceiro suspeito é a madrasta de Lisette, Dora, e Lisette pensa que ela mexeu nas barreiras anti-maldição do Palácio Real, para que o assassino pudesse amaldiçoá-la. Mas Ulícia e Ofélia acham que os outros suspeitos poderiam ter feito isso porque também têm acesso ao palácio. Ofélia explica que Lisette acabou de completar 15 anos, então ela precisa sair do palácio para treinar por um ano, e Ofélia sugere a criação de um ateliê onde ela possa fazer seu treinamento. Eles sabem que o culpado investigará seu meister e achará que deveria escolher alguém que o público não conheça, mas que esteja qualificado para o cargo. Ulisses mostra a eles o cristal que Kurt fez, e Ofélia não consegue acreditar que foi ele quem o fez, porque sua qualidade está fora deste mundo. Kurt retorna ao workshop, mas Michelle diz a ele que está fechado porque Ofélia saiu ontem. Então ele percebe que não pode trabalhar lá, se perguntando se é porque ele estragou tudo de novo. Ele começa a comer em um restaurante onde vê um grupo de aventureiros conversando sobre sua busca. Ele percebe que eles não podem concluí-lo porque não tem carregador, então ele se oferece para trabalhar para eles, dizendo que é um péssimo lutador, mas que pode carregar a bagagem para eles. Um deles pensa que não sobreviverá como carregador, mas seu irmão bate nela e pede desculpas por seu comportamento rude. Mas ele observa que o trabalho não será fácil porque eles caçarão golems de ferro que pesam mais de 200 quilos. Ele diz que pode lidar com isso e menciona que está disposto a provar isso levantando-os.
Ele carrega seu líder e eles ficam surpresos com sua força. Mas seu guerreiro pensa que não consegue levantá-lo porque ele pesa mais de 150 quilos. Mas Kurt também o levanta facilmente. E todos o acham incrível. Kurt começa a trabalhar para o grupo. E o guerreiro se apresenta como Kans, revelando que sua espada é principalmente para exibição porque ele prefere lutar com os punhos. O líder dele se apresenta como Danzo e observa que é um samurai, enquanto o guarda diz a Kurt para chamá-la de Sina. A festa deles se chama Sakura e Kans revela que um porteiro trabalhava para eles, mas ele ficou doente e o médico disse que precisava descansar uma semana. Kurt agradece por contratá-lo, mas eles apenas riem dele e dizem que contam com ele. Eles estão prestes a entrar em uma caverna, mas Kurt de repente é pego por um lodo, e Sina diz a ele para destruir seu núcleo. Então ele tenta esfaqueá-lo, mas não consegue perfurar seu corpo e acaba se esfaqueando. Ela mata por ele e nota que ele é o pior lutador que ela já viu, mas todos dizem para ele não se preocupar porque eles lutarão por ele. Então ele percebe que eles não se parecem em nada com o grupo do herói porque não o odeiam por ser fraco. Sena espalha musgo luminoso para iluminar a caverna e eles veem cocô de Goblin. Ela nota que parece fresco, então ela acha que os Goblins ainda estão lá dentro. Mas Kans diz a Kurt para não se preocupar porque os Goblins não são páreo para eles, dizendo que podem simplesmente recuar se ficarem em menor número. Eles chegam a uma passagem estreita onde vem um Goblin e ele chama seus aliados. Então Danzo imediatamente o mata. Mas eles percebem que inúmeros Goblins estão se aproximando de ambos os lados, então eles precisam lutar para sair. Kurt encontra uma passagem escondida, e Sina diz que eles precisam encontrar uma saída, mas ela fecha a porta de repente. Ele a lembra que Danzo e Kans ainda estão do lado de fora, mas Kans diz a ele que é impossível escapar dos Goblins. Então eles vão ganhar tempo para ele enquanto ele encontra uma saída. Ele quer lutar ao lado deles, mas Sina diz que ele só vai atrapalhar porque não consegue nem derrotar um slime. Ele percebe que ela também quer lutar, mas ela não quer que o sacrifício dele seja em vão, e Kans diz para ele cuidar dela. Ele observa que não se arrepende de pensar que é uma honra morrer protegendo sua irmã, e Danzo menciona que está pronto para morrer por seus amigos. Sina diz a Kurt para não se preocupar porque ela está confiante de que eles sobreviverão, e ela espalha musgo luminoso para iluminar a sala, mas fica chocada ao ver um dragão golem de ferro bloqueando seu caminho. Cortamos para Elysia, enquanto ela leva Lisette até a taverna, onde Kurt está hospedado, mas ela diz a ela para manter sua identidade em segredo. Então Lisette decide fingir que é apenas uma garota comum. Eles vão para o quarto dele, mas percebem que ele não está lá, e Bandana diz onde ele está, mas ela desaparece antes que Ulyssia possa vê-la. Ela acha que pode ser uma armadilha, mas sabe que a caverna está cheia de goblins. Então diz a Lisette para ficar lá enquanto ela verifica. Mas Lisette decide ir com ela, dizendo que sabe como se proteger com magia. Eles vão para a caverna e Lisette vê as pegadas de Kurt. Então ela o segue, mas as pegadas desaparecem. Então ela usa sua magia para aprimorar seus sentidos. Ulisses pensa que ela usará sua audição aprimorada para encontrá-lo, mas ela começa a cheirar as paredes e o encontra pelo cheiro. Ulisses se pergunta como ela fez isso porque ela precisa estar em contato próximo com ele antes de sentir seu cheiro e ouvir pessoas brigando. Então Ulisses diz a ela para esperar lá e Lisette lhe dá um buff que aumenta suas habilidades físicas. Kans e Danzo lutam contra os Goblins, mas ficam surpresos ao ver Alicia que começa a abater os Goblins. Voltamos para Sina enquanto ela entra em desespero porque acha que eles não sobreviverão. Ela diz a Kurt que o Golem irá atacá-los se eles tentarem escapar, e ela começa a chorar porque acha que Kans e Danzo se sacrificaram por nada. Mas ele diz a ela que cuidará do Golem, e ela acha que ele não é páreo para isso, mas ele se esquiva de seus ataques e atinge seus pontos fracos, fazendo com que seu corpo desmorone. Ela não consegue acreditar que ele o derrotou, mas ele diz a ela que está acostumado a minerar golems de ferro e Ulisses irrompe pela porta se perguntando o que aconteceu. Então Sina diz a ela que minou o golem e fica muito feliz ao vê-la dizendo para ajudar os outros. Mas ela observa que eles ainda estão vivos, dizendo que estão feridos, mas que suas vidas não estão em perigo. Ela lembra que ouviu uma lenda sobre um homem que não tem talento para o combate, mas tem uma aptidão para a mineração.
e ele derrotou um dragão de sarça com apenas uma foice. Ela pensou que era impossível, mas Lisette diz a Kurt que ele é incrível. Kans e Danzo contam a Ulysses como chegaram lá e agradecem por salvar suas vidas. Ela observa que eles precisam discutir algo importante antes de retornarem, dizendo a Kurt que eles criarão um novo ateliê e que ela trabalhará como aventureira-chefe. Ela o convida para trabalhar com ela, mas ele percebe que ainda está trabalhando com Sakura. Então eles dizem para ele não se preocupar com eles e apenas aceitar a oferta. Ela menciona que a Itália vai precisar de trabalhadores. Então pergunta se querem trabalhar lá e eles aceitam a oferta. Ela diz a Kurt que eles deveriam fazer um teste de aptidão quando retornarem, e ele está animado para ver os resultados. Vemos Mimiko na estação de trabalho, e ela se apresenta a Kurt, dizendo que avaliará suas aptidões. Ela observa que viu seu cristal mágico, então ela queria vê-lo pessoalmente. Naquela noite, Kurt comemora com Sakura, enquanto Mimiko e Ulysses discutem os resultados do teste. Aprendemos que Mimiko disse a ele que suas habilidades são em sua maioria de classificação B e C, mas na verdade são de classificação tripla e ele ainda tem mais mana do que ela. Ulysses acha que eles deveriam fazer dele seu mestre do ateliê, e Mimiko diz que eles tiveram sorte porque foi ela quem testou sua aptidão. Ela acha que haverá um caos se todos descobrirem os resultados dos testes, mas eles percebem que Kershaw os estava ouvindo, e ela finge que não ouviu nada. Vemos Kurt com seus amigos em uma carruagem, enquanto Lisette observa que não há pedras de teletransporte em seu destino. Ficamos sabendo que eles estão indo para a cidade fronteiriça que costumava ser uma base militar na fronteira da Terra do Demônio, e planejam abrir um ateliê lá. Kans acha que seu grupo tem sorte de fazer parte do plano, e Ulysses diz que considerou suas habilidades antes de recrutá-los. Mas Sina não confia nela, e está determinada a proteger Kans Andanzo caso algo aconteça. Eles chegam à cidade e Kurt revela que já trabalhou no conserto das paredes antes, mas foi demitido depois de 3 dias. Ele se pergunta por que eles não progrediram depois que ele saiu. Então Ulysses observa que eles podem ter começado a usar uma abordagem diferente. Ela leva todos para um terreno baldio e avisa que vão abrir um ateliê lá. Mas Kans e Danzo se perguntam o que deveriam fazer, já que não há nada ali. Então ela manda eles esperarem na pousada até que o Itália esteja completo, perguntando a Kurt se ele pode construí-lo sozinho, mas ele explica que não pode terminar em um dia. Kans e Danzo não ficam surpresos porque sabem que é impossível, mas ele menciona que pode fazer isso em 3. Então eles acham que ele é louco, mas Ulyssesa diz para ele demorar, dizendo que ela lhe fornecerá todos os materiais que ele precisar. Então ele dá a ela uma lista de itens e ela promete entregar todos eles em 2 dias. Vemos Ulysses conversando com os outros na pousada e Sina decide contar a todos o que aconteceu na caverna. Ela menciona que Kurt minou um dragão de ferro golem para derrotá-lo e pergunta a Ulysses sobre ele ter dito a ela para contar a ele sobre seu grupo. Então ela revela que é uma aventureira que serviu a família real e Lisette mostra a eles seu brasão real, dizendo que ela é a 3ª princesa do reino. Mas ela diz a eles para tratá-la casualmente porque ela está escondendo sua identidade. Senna se pergunta se Kurt também é da família real, mas Ulysses diz que ele nem é nobre, mencionando que eles não têm ideia de quem ele seja. Ela diz a todos que suas habilidades de combate são inexistentes, mas suas outras aptidões são todas de classificação tripla, e Kans fica surpreso, porque as habilidades de classificação tripla são tão raras que as pessoas duvidam de sua existência. Mas Ulysses revela que não tem consciência de quão talentoso ele é, e eles estão escondendo dele sua verdadeira posição. Ela menciona que ele é o mestre do ateliê deles, mas eles estão mantendo tudo em segredo dele porque acham que ele não acreditará neles se contarem sobre seus talentos. Ela acrescenta que as pessoas podem tirar vantagem dele se todos aprenderem sobre suas habilidades de classificação tripla, mas Sina acha que são Ulysses e Lisette que estão se aproveitando dele. Ela menciona que não aguenta mais, mas Kans a impede, e Danzo diz a Ulysses para continuar. Lisette revela que Kurt quebrou sua maldição dando-lhe comida, e Ulysses nota que há pessoas que a querem morta. Ela revela que eles decidiram começar um italiano na cidade fronteiriça para descobrir seu inimigo, mas Lisette menciona que Kurt não sabe nada sobre isso, dizendo-lhes que ele nem sabe que ela é uma princesa.
E Ulícia menciona que ele é muito puro e inocente, então ela quer protegê-lo, e Lisette pede ajuda. Danzo observa que eles não são obrigados a obedecer à realeza porque são apenas aventureiros, mas reconhecem Kurt como seu camarada, então decidem protegê-lo. Mas Senna nota que eles não sabem nada sobre ele, e Ulisses entende como ela se sente ao revelar que o conheceu há apenas 6 dias. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, e Senna nota que ela precisa de tempo para pensar sobre isso. Ela visita Kurt e não consegue acreditar no progresso que ele fez, mas ele diz que ainda não terminou. Ela pergunta se ele fez tudo sozinho, então ele diz que usou sua habilidade de mineração de classificação B para fazer isso, mas ela sabe que a classificação dele é muito mais alta do que isso. Ela diz que ele é incrível, mas ele não acha nada de especial, dizendo que está trabalhando mais devagar do que o normal. Ela pergunta se ele está chateado porque estão obrigando-o a fazer todo o trabalho, mas ele explica que está feliz, já que todos em sua última festa acharam que ele era inútil dizer a ela que está feliz por poder ser útil para alguém. Ela percebe que Ulícia estava certa sobre ele, então decide ajudar a protegê-lo. Depois disso, vemos Danzo conversando com seu informante, que lhe conta sobre um homem chamado Bibonok. Ela observa que ele está aceitando missões de vilões, e é conhecido por destruir grupos, dizendo a Danzo que seu grupo é o próximo alvo. Ela acha que um partido rival o contratou e dá a Danzo os detalhes de sua investigação. Vemos Bibonok em um bar, e ele observa que não esperava que a festa de Sakura sobrevivesse, mas sabe que agora eles estão trabalhando com uma princesa. Ele acha que pode fazer fortuna destruindo-os, mas percebe que Danzo está atrás dele, então enlouquece e foge. Ele se pergunta como Danzo descobriu sobre ele, mas de repente tropeça em uma corda e Danzo se aproxima dele sabendo que foi ele quem os levou até os Goblins. Ele o ameaça com sua espada e diz que o matará se ele fizer alguma coisa com seus amigos, mas ele o poupa e o deixa no beco. Vemos que o informante era Bandana, e ela nota que queria que Danzo matasse Bibonok porque acha que ele será um obstáculo no futuro. Mas ela vê homens levando-o embora e sabe que eles pertencem a um grupo chamado Phantom, que trabalha para Mimiko. De repente, ela recebe uma carta sabendo que é sobre Maraltos, e decide ir para a cidade natal de Kurt. Kurt termina o Itália e seus amigos não acreditam em como ele é lindo, se perguntando como ele conseguiu terminá-lo em 3 dias. Ele mostra o local e Ulisses pergunta sobre o dispositivo no depósito de água. Então ele revela que é um motor que cria a água, dizendo que fez isso usando a safira que ela lhe deu. Ele leva todos para seus quartos, revelando que fez as camas com penas de grifo, e Lisette nota que o cheiro é incrível. Eles verificam o quarto do Meister do ateliê e Kurt se pergunta quando o Meister chegará. Então Ulisses explica que não chegará tão cedo perguntando a Kurt onde fica o quarto dele. Mas ele lembra que só vai dormir na cozinha, já que é ele quem cuida das tarefas. Dizem para ele não fazer isso e o convencem a dormir no quarto do ateliê Meister. Mas ele promete ir embora assim que o Meister chegar. Ulisses pergunta se ele pode colocar barreiras para afastar maldições, mas ele menciona que não pode. Então ela coloca talismãs anti-amaldiçoados pelo quarto de Lisette. De repente, ela sai e nota que quer que Kurt a visite, mas Ulisses diz a ela para ser modesta para não corrompê-lo. No dia seguinte, Kurt serve café da manhã para todos, e Ulisses nota que ele é a dona de casa perfeita. Todo mundo acha que a comida dele tem um gosto incrível, mas ela se pergunta onde ele foi, então Lisette diz que ele está limpando as marcas que encontrou na mansão. Ulisses corre para procurá-lo, mas ela percebe que ele já retirou as marcas criadas pelos talismãs. Então ela entra em desespero, mas diz a ele que alguém deve tê-los atraído para chamar a atenção de Lisette. Ele imediatamente acredita nela, mas ela se pergunta como pode proteger Lisette porque ela não pode deixá-lo descobrir sobre os assassinos e ela já está sem talismãs. Vemos Maraltos com o bispo Tristan, que lhe diz que a igreja decidiu excomungá-la porque o grupo das presas do dragão agora tem uma má reputação. Ela diz a ele que não fez nada de errado, mas ele explica que eles precisam se livrar dela para proteger a reputação da igreja. Ela fica triste ao ouvir isso porque fez muito pela igreja, mas ele sabe que ela é uma excelente maga, então decide dar uma chance a ela. Ele observa que seus pecados serão perdoados
se ela terminar uma tarefa para eles, dizendo que ela até se tornará sacerdote se tiver sucesso. Ele dá a ela vinho do Império Gurumok, mas quando ela bebe, ela é repentinamente amaldiçoada e ele ordena que ela mate Lisette. Ele revela que o vinho estava envenenado, então o corpo dela não aceitará nada além de água, dizendo que ela morrerá de fome depois de um mês. Mas ele explica que é apenas uma provação, dizendo que ela se libertará do sofrimento se tiver sucesso. Então ela aceita a tarefa. Mas ela acorda em um quarto estranho e vê um Lorde Demônio olhando para ela. Voltamos para Ulicesa enquanto ela se pergunta por que seus inimigos ainda não amaldiçoaram Lisette porque não tem nada para protegê-los das maldições. Mas ela acha que isso não importa porque Mimico já montou sua teia na cidade. Então eles descobrirão imediatamente se seus inimigos tentarem alguma coisa. Ulicesa gosta do bolo que Kurt fez para eles, e Lisette diz a ele que suas refeições são sempre as melhores, pedindo-lhe que faça comida para ela caso ela amaldiçoe novamente. Mas ele diz a ela para não se preocupar com isso, e vemos um mago tentando amaldiçoar Lisette, mas ele fica confuso quando de repente começa a brilhar. Kurt revela que a mansão reflete maldições, mas ele a ajustou para que apenas fizesse o lançador brilhar. Ulisses sai para contar a Mimico e convida Lisette para fazer compras, mas ela avisa que não pode sair hoje. Vemos o general Auri no Muro das Lamentações enquanto ele diz ao seu vice-general Janrik que tem a sensação de que monstros estão prestes a atacá-los. Janrik diz para ele não se preocupar porque as paredes já foram reparadas. Phantom encontra o mago que tentou amaldiçoar Lisette e eles o mostram para Mimico. Ofélia pensa que seus aliados o mataram porque sua luz revelaria sua localização, mas Ulisses se pergunta por que ele ainda está brilhando, já que já está morto. Então Ofélia explica que é porque o refletor da maldição de Kurt está dominado, pensando que pode ajudá-los a resolver tudo se cooperar totalmente com eles. Mas Ulisses não quer que ele corra perigo, e Mimico promete cuidar da investigação. Mas de repente eles ouvem o sino da cidade tocando, e Auri vê um exército de esqueletos se aproximando. Então ele ordena que seus homens lutem até a morte, enquanto Generic evacua os civis. Mimico fica sabendo do ataque e fica preocupada, mas os esqueletos desaparecem ao se aproximarem da parede. Janrik se pergunta o que está acontecendo, e Alarai revela que não sabe, mas lembra que foi na parede que Kurt trabalhou. Vemos Maraltus com o demônio que lhe diz que os esqueletos foram exterminados. Então ela precisa usar seu poder mágico para invocar a próxima onda. Ela não consegue acreditar que Tristan fez um pacto com o demônio para matar Lisette, percebendo que ela foi enganada pela igreja. O demônio revela que eles estão nas ruínas Lapita, que é um lugar perfeito para invocar monstros, mas ele sabe que seu poder mágico é limitado, então diz a ela para usar sua alma como combustível. Na mansão, Ulisses conta a Kurt que a cidade está cercada de monstros, e Lisette fica preocupada com os outros porque eles partiram para caçar trolls. Ulisses sabe que os monstros estão vindo das ruínas Lapita, e ela acha que os cavaleiros terão dificuldade para bolar uma estratégia porque estão em grande desvantagem numérica. Ela observa que os esqueletos foram instantaneamente purificados quando tocaram o Muro das Lamentações, percebendo que foi graças a Kurt. Mas ela acha que eles podem romper se atingirem as paredes que ele não fez, e ela apresenta um plano. Ela diz a Kurt para ficar com Lisette enquanto ela limpa as ruínas, mas ele quer ir com ela. Então ela diz que é muito perigoso porque há monstros fora da muralha. Ele fica triste ao ouvir isso, mas ela diz a ele para proteger Lisette porque a pessoa que desenhou as marcas pode vir atrás dela. As muralhas leste e sul estão prestes a ser destruídas, mas Ulisses apresenta Auri a seus companheiros, dizendo-lhe que Lisette está na cidade. Então ele pensa em ordenar a seus soldados que a protejam. Mas Mimico diz que está tudo bem porque seu esquadrão de inteligência está lá para proteger Lisette. Ulisses observa que ela tem um plano dizendo aos cavaleiros para agirem como iscas para que ela possa ir para as ruínas e impedir a geração de monstros. Ele acha que o plano dela é muito imprudente, mas Ofélia diz a ele que eles têm uma arma secreta. Então, ele decide seguir o plano. Mas ele menciona que quer se juntar a eles, dizendo-lhes que Generic liderará o esquadrão isca para afastar os monstros, mas Generic se preocupa com ele. Ele observa que ser a isca também é perigoso, então Generic lhe dá uma bebida e diz que eles normalmente quebram o copo como uma despedida final.
Mas, em vez disso, ele derrama, dizendo que os dois sobreviverão e beberão juntos depois que voltarem para casa. Ulicesa vai até o portão e vemos que ele está cheio de esqueletos, mas ela joga um cristal mágico que purifica todos eles em um instante. Todos não conseguem acreditar o quão poderoso isso é, e ela diz a Auri que eles deveriam se mudar enquanto ainda tem chance. Então, Generic parte com seus homens para afastar os monstros, enquanto Elysia e Auri correm para as ruínas. Voltamos a Kurt enquanto ele tenta criar uma cópia menor da espada de Danzo, mas ele não está feliz com o resultado. Pensando que sua qualidade é apenas de classificação, Delisette o visita e vê a espada. Então ele diz que ela está imbuída de magia para que ela possa ativar um feitiço, segurando a lâmina sobre sua cabeça. Ela acha lindo. Então ele diz que ela pode ficar com ele, mas pergunta se alguém está vindo atrás dela. Então ela admite que ele e Elicia estão em apuros por causa dela, dizendo-lhe que seus amigos estão arriscando suas vidas para chegar às ruínas onde os inimigos estão escondidos. Ele lembra que Galnelva desenhava naquelas ruínas pensando que era o local perfeito para quem gosta de desenhar nas paredes. Então ele acredita que o inimigo é a mesma pessoa que desenhou as marcas na mansão. Ele menciona que é fraco demais para proteger as pessoas que são preciosas para ele, e Lisette fica nervosa ao ouvir isso, perguntando se ela é importante para ele. Mas ele diz a ela que todos os seus amigos são preciosos, e está triste porque não pode ajudá-los enquanto estão brigando. Ela percebe que se sente da mesma maneira, então ele percebe que ela também se sente impotente, e diz que eles deveriam ajudar os outros a limpar as ruínas. Vemos Alicia e Auri cercados por monstros, e de repente ela tem uma sensação estranha, pensando que algo ruim está para acontecer. Ela corta os monstros, mas nota que há muitos deles, embora Generic tenha afastado a maioria deles. Ela sabe que ele está usando os cristais mágicos para tirá-los porque viu flashes de luz na floresta, mas ela percebe que seus cristais estão acabando. Auri se machuca e os monstros a cercam, mas o grupo de Sakura chega de repente para salvá-los. Sina menciona que encontrou as ruínas, então Ulycia usa um cristal mágico para abrir caminho. Eles se preparam para entrar nas ruínas, e Ulycia dá a Lireia uma sopa feita por Kurt, que cura seus ferimentos. Mas monstros surgem de repente das ruínas, então Sakura os enfrenta, e Sina diz a Ulisses para ter cuidado. Ela entra nas ruínas com Auri e elimina os zumbis em seu caminho, enquanto eles procuram a pessoa que invoca os monstros. Enquanto isso, Maraltos está ficando sem poder mágico, então ela pensa que está prestes a morrer. Mas o demônio vê Generic usando um cristal para derrotar seus asseclas, enquanto Ulisses e Auri o procuram nas ruínas. Então ele decide cuidar deles. Eles veem monstros surgindo, então percebem que encontraram a fonte e Ulisses usa um cristal para se livrar deles. Mas o demônio aparece de repente e eles percebem que ele é o chefe que convoca os monstros. Então Ulisses tenta purificá-lo com um cristal, mas não funciona e ele diz que é imortal. Auri o corta, mas ele se regenera instantaneamente e vemos que ele está usando a magia de Malphus para fortalecer seu corpo. Ela percebe que está presa por causa do círculo mágico e acha que é impossível apagá-lo. Ele revela que está observando todos lutarem e mostra a Auri como seus homens estão lutando contra os monstros. Ele observa que eles nunca perderão para o demônio, mas de repente ele convoca mais lacaios e menciona que eles destruirão o portão, dizendo que eliminarão Sakura quando saírem das ruínas. Ulisses e Auri se unem contra ele e cortam sua cabeça, mas percebem que ele ainda está vivo e ameaça massacrar todos. Então Ulysia cai em desespero, pensando que é impossível derrotá-lo. Maraltos acha que para ela está tudo acabado porque já atingiu o limite, e nota que sente falta da comida de Kurt. Ela começa a ouvir a voz dele pensando que deve estar tendo alucinações, mas de repente um buraco aparece no chão e ele sai dele. Ele se pergunta o que ela está fazendo lá, e ela percebe que ele está com Lisette. Então ela acha que ele deve saber do plano para assassiná-la. Ela revela que foi excomungada da igreja e está prestes a contar a ele que o bispo Tristan está por trás de tudo, mas ele pergunta se ela está escrevendo nas paredes para desabafar sua frustração, dizendo que ela até deixou uma marca gigante no chão, mas ela não tem ideia do que ele está falando, então fica confusa. Ele pergunta onde pode encontrar Elysia,
Então Maraltus revela que ela está lá em cima e ele está prestes a procurá-la, mas Lisette o impede e diz para ele limpar a marca no chão enquanto ela procura Yelícia. Ele diz a ela que é perigoso ir sozinha, mas ela menciona que pode se proteger com a espada que ele lhe deu. Maraltus fica surpreso por ele deixá-la ir sozinha e se prepara para limpar o chão, mas ela o acha um idiota porque é impossível remover o círculo mágico. Mas desaparece enquanto ele limpa o chão e ela não consegue acreditar, perguntando-se como ele consegue quebrar o círculo mágico. O demônio percebe que suas feridas não estão mais cicatrizando, então Yulícia pega um cristal para acabar com ele, mas ele a impede e acha que deveria levar a sério. Lisette aparece de repente, mas ele a esfaqueia e ela cai no chão. Então Ulisses pensa que ela está morta, e o demônio começa a rir pensando que finalmente completou sua missão. Mas Lisette desaparece de repente, e reaparece atrás dele quando ele percebe que ela usou uma ilusão. Ela revela que sua espada se chama Borboleta, e Kurt a imbuiu de magia para que ela possa usá-la para criar cópias de si mesma. O demônio a ataca, mas é outra ilusão, e ela esmaga a pedra no chão. Isso o purifica em um instante, e Kurt o ouve gritar, e se pergunta o que aconteceu. Malthus percebe que eles derrotaram o demônio, e seus asseclas desaparecem para que todos percebam que a luta acabou. Mas Yulícia pergunta a Lisette o que ela está fazendo lá, porque ela não deveria sair do Itália. Então ela explica que só queria ajudar. Yulícia está feliz por ter sobrevivido, e Auri diz que eles não estariam vivos se não fosse por ela, mas ela agradece por protegê-la. Ela promete recompensá-los por seus esforços, então ele pede álcool para ela beber com seus homens. Maralfos está feliz porque o círculo mágico acabou, mas ela sabe que ainda está amaldiçoada, então pensa que vai morrer de fome. Kurt dá bolinhos de arroz para ela, e ela acha que seu corpo não será capaz de absorvê-los por causa da maldição, mas ela quer provar a comida dele novamente. Então ela os come, mas se pergunta por que não está vomitando, e percebe que sua maldição se foi. Ela sabe que foi salva por seus talentos ocultos e se lembra de como ele cuidou de todos no grupo, e ela percebe que foi ele quem os protegeu o tempo todo. Então ela começa a chorar, porque eles consideravam a gentileza dele um dado adquirido, e ela diz que sente muito, mas ele acha que ela está apenas se desculpando pelas marcas que deixou. Ulisses e Lisette se juntam a eles, mas o fantasma aparece de repente e eles levam Marlofes embora. Ela grita por ajuda, mas Kurt apenas diz que irá visitá-la na prisão. Então ela fica chateada. Lisette começa a conversar com Kurt, e Ulícia não consegue acreditar que eles salvaram sua vida, pensando que ela tem seu trabalho como aventureira-chefe preparada para ela. Ela diz a Kurt que é hora de ir para casa, e ele percebe que está feliz, porque finalmente tem amigos ao seu lado, e eles ainda têm um lugar para chamar de lar. Naquela noite, todos fazem um banquete juntos, e Kurt se pergunta se eles estão apenas se forçando a comer porque estão comendo rápido demais. Ele acha que deveria preparar uma comida diferente para eles, mas Auri diz que eles estão focados em comer porque a comida é boa demais. Lisette o apresenta a Auri e Kurt não consegue acreditar que ele é um general, então ele diz que gosta da cidade pensando que deve ser porque ele é bom em governar. Mas Generic observa que ele é um líder terrível, então menciona que o Margrave o ajuda a governar a cidade. Todos gostam dos fogos de artifício, e Kurt revela que os preparou porque queria que todos se divertissem. Aura e Generic percebem que suas feridas sararam, e Kurt pensa que isso sempre acontece quando os guerreiros fazem uma boa refeição, mas eles dizem a ele que isso não é normal. Enquanto isso, vemos uma garota acorrentada, e ela vê o Margrave Tychon perguntando por que ele veio vê-la. Voltamos ao passado onde Kirk conhece a garota Hilde, e tenta falar com ela, mas ela simplesmente o ignora. Ela revela que seu pai lhe disse para não falar com ninguém na aldeia porque está cheia de esquisitos, mas eles montam um golem que os leva a uma floresta. Ela vê frutas vermelhas e acha que elas parecem deliciosas, então ela as come, mas de repente começa a se sentir mal. Kurt percebe que eles eram venenosos, então usa os ingredientes da floresta para criar um antídoto. E quando vai entregá-lo a ela, ele acorda de repente e lembra que tudo aconteceu há uma década. Um chefe de aldeia conta a Ulísia sobre a escassez de água em sua aldeia e ela percebe que há um grande reservatório de água na cidade vizinha, então ela se pergunta por que ele não pede que eles o compartilhem, mas ele revela que eles não vão ouvi-lo.
dizendo que já tentou negociar com eles e pede a ajuda dela, pensando que a Itália dela pode salvar a aldeia. Depois disso, Ulísia conversa com Danzo, que revela que todos foram para o morro, onde estão cuidando dos pássaros do chefe da aldeia. Ela sai para negociar com a aldeia vizinha, mas vê o chefe deles clamando por socorro porque também estão ficando sem água. Os aldeões os interrompem, dizendo que há água no topo da colina. Então, Ulísia verifica. Ela fica surpresa ao ver um lago e se pergunta por que todo mundo está reclamando da água, mas Senna revela que ela apareceu do nada. Kurt se aproxima dela, revelando que acabou de desenterrar, e os chefes da aldeia ficam muito felizes ao ver, pensando que ela resolveu a falta de água. Então eles começam a agradecê-la, mas Kurt a acha incrível porque conseguiu atender aos pedidos deles. Depois disso, vemos Kurt e os outros em sua carruagem, onde vemos que receberam como recompensa uma cesta de ovos. Ele pergunta sobre Lisette. Então, Ulisses revela que ela saiu para se encontrar com Tycoon para entregar um relatório sobre o recente ataque de monstros. Vemos Tycoon comendo com Lisette e Auri, e ele observa que está honrado por Lisette visitá-lo. Mas ela revela que está lá como representante da Itália. Ela sabe que ele tem autoridade igual a de um duque, mas depende de outros para suas finanças públicas, e ela acha que ele está tentando conquistá-la para construir conexões com a família real. Ele pergunta a ela sobre os cristais mágicos que eles usaram para purificar os mortos-vivos, mas ela sabe que ele está tentando descobrir informações sobre Kurt, então ela diz que não são nada de especial. Ele nota que a cidade fronteiriça ainda não tem nome, e ela explica que é porque ele ainda não nomeou um vice-rei, então ele decide ceder o cargo ao seu ateliê Meister. Mas ela enlouquece ao ouvir isso porque Kurt será forçado a fazer uma aparição pública. Então ela observa que não pode aceitar a nomeação para ele. Mas Tycoon lembra a ela que ela é sua representante, então ela deve ter autoridade total para fazer acordos entre eles. Tycoon observa que seu Maestar salvou a vida de incontáveis cavaleiros, então ele tem certeza de que eles o aceitarão como seu vice-rei, perguntando-se se ela acha que seu mestre não é bom o suficiente para a posição. Ela fica chateada ao ouvir isso e menciona que ele é o homem mais talentoso do mundo, então Ticone acha que ele será perfeito como vice-rei. Depois disso, Lisette conta a Ulisses o que aconteceu e eles consideram encontrar alguém que possa fingir ser seu mestre. Mas Lisette observa que ninguém pode substituir Kurt. Ela se pergunta onde ele está. Então Ulisses menciona que está cuidando de um dos ovos que receberam porque está prestes a eclodir. Cortamos para Mimico, que luta para preencher sua papelada porque recebeu vários relatórios. Aprendemos que Tristan foi encontrado morto na catedral e ela pensa que ele foi assassinado porque a alma de outra pessoa foi sacrificada para invocar o Lorde Demônio. Ofélia lê um dos relatórios e percebe que Kurt se tornará o vice-rei da cidade fronteiriça. Então Mímico percebe que precisa fazer alguma coisa, mas recebe outro relatório que menciona que o ovo de Kurt acabou de chocar. Ulísia e Lisette ficam surpresas, porque uma menina saiu do ovo, e Kurt explica a situação para todos, enquanto ela o chama de pai. Mas Ulísia pensa que ela é um monstro, pensando que está tentando fazer com que ele baixe a guarda, fingindo ser uma garota bonita. Então Ulísias quer matá-la, mas implora que ela deixe a garota ir, porque ele acha que ela não é má. Ulisses está convencido de que ela precisa matar a garota, já que ela é um monstro. Mas de repente ela chama Ulisses de mãe, e fica nervosa ao se imaginar se casando com Kurt. Mas Lisette leva a menina embora, e ela também chama Lisette de mãe. Então ela cora e larga a menina. Sina pega, e ela chama Sina de irmã, mas Ulícia acha que ainda precisa se livrar da garota. Kian a impede, dizendo que seu grupo cuidará da garota, e Sina garante a Ulícia que ela não se tornará má porque todos a criaram adequadamente. Ulícia olha para ela e decide deixar as meninas ficarem com elas. Então Lisette menciona que elas precisam dar um nome a ela. Ela sugere combinar seu nome com Kurt's porque a menina é filha deles, mas Kans observa que ela também chamava Ulícia de mãe. Então ela quer que seu nome também seja incluído. Mas Lisette começa a discutir com ela porque elas não conseguem decidir como chamar a garota. Mas ela pergunta por que eles estão brigando. Então eles imediatamente se acalmam e Kurt nota que ela os reúne. Então ele decide chamá-la de Akuri e explica que isso significa dizer a Elísia e Lisette que ela é a linha que as conecta.
Eles decidem seguir a sugestão dele. Então ele começa a chamá-la de Akuri, e ela parece gostar do nome dela. Naquela noite, vemos Yelícia dormindo com Akuri, mas um membro fantasma aparece, e ela ordena que ela dê o cabelo e a saliva de Akuri para Mimiko, porque ela quer descobrir se Akuri é um monstro. No dia seguinte, Kurt abre um quarto para Akuri e Yulícia acha lindo, mas sabe que também é uma prisão porque Akuri não consegue abri-lo por dentro. Descobrimos que ela disse a Kurt para construí-lo porque quer monitorar Okuri, até que ela aprenda sobre sua verdadeira natureza e diga a Sina para cuidar dela. Okuri quer ir embora com Kurt, mas ele diz que ainda tem trabalho a fazer, dizendo que eles podem brincar quando ele voltar. Depois disso, Ulisses diz a Kurt que eles deveriam terminar o trabalho rapidamente para poder voltar para Okuri, mas eles ouvem uma voz dentro da carruagem e percebem que ela escapou. Eles se perguntam como ela chegou lá, mas ela apenas diz que foi boba, e Kurt se pergunta se eles deveriam levá-la de volta para seu quarto. Mas Ulisses vê um membro fantasma que se disfarça de civil, e ela diz que precisa falar com ela. Ele sabe que ela estava pensando na segurança de todos quando quis matar Lucuri, e acha que está causando problemas para todos pensando que não poderá fazer nada se ela se tornar um monstro. Olísia menciona que ambos estavam certos sobre ela, mas ela acha que ambos podem tentar criá-la como uma boa menina, e Kurt está determinado a fazer qualquer coisa para lhe dar um bom futuro. Um homem estranho aparece de repente dizendo-lhes para derrotar o rei demônio e salvar o mundo, e Kurt menciona que fará o seu melhor, mas Ulisses se pergunta o que está acontecendo. A nora do homem se junta a eles e revela que ele sempre quis ser profeta, por isso muitas vezes fala bobagens. Ela revela que é a cliente e agradece por terem vindo, mas observa que não esperava que um casal aceitasse o trabalho. Kirk acha que Alicia está com raiva porque ele acha que ela não está interessada nele, então ele quer compensá-la concluindo o trabalho. O cliente revela que os porcos da fazenda não têm se alimentado bem, e ele acha que estão sofrendo de exaustão pelo calor. Por isso avisa que vai preparar uma ração que possa ajudá-los na recuperação. Ela sai para levar o pai para passear, mas ele vê que Ulícia não se move, e percebe que ela ainda está chocada com o mal-entendido. Então ele completa a tarefa sozinho, enquanto ela fantasia em se tornar sua esposa, e se pergunta o que há de errado em perceber que está começando a sentir sentimentos por ele. Ela vê um dragão se aproximando, e se prepara para lutar contra ele, mas Kurt a impede e ele apenas bebe água. Ela fica confusa ao ver isso e ele sabe que é porque ela é da cidade, então ele diz a ela que é comum os dragões pedirem uma parte quando vêem comida na zona rural. Akuri se pergunta se é um cachorro, então Kurt diz a ela que é um bebê dragão, mas Ulisses sente cheiro de sangue próximo, então ela começa a olhar em volta. Ela vê um membro fantasma no chão se perguntando quem a atacou, e vê alguém se movendo atrás dos arbustos, então ela se prepara para lutar. Kurt a ouve brigando, então pergunta o que há de errado, mas ela diz para ele ficar para trás e fugir com Akuri. Uma mulher estranha aparece de repente dizendo-lhe para entregar a criança, então ele se pergunta se ela quer matar o dragão. Mas Ulisses acha que não é o caso, e ela manda ele fugir. O dragão o leva embora, e ela fica impressionada por ele ter conseguido domesticá-lo, porque eles normalmente nunca são amigáveis com os humanos. A mulher avança e Ulícia consegue bloquear seus ataques, mas a mulher a chuta para longe. Ela se prepara para acabar com ela, mas Ulícia se levanta, perguntando se Akuri é seu alvo. Mas a mulher percebe que Hoer não lhe fará nenhum bem depois que ela morrer, e ela consegue desarmar Ulícia deixando-a aberta. A mulher acerta um golpe certeiro e Ulícia cai de joelhos, então a mulher se prepara para acabar com ela. Mas ela joga um cristal mágico, e quando a mulher o destrói, ela fica enterrada no subsolo. Então Ulícia pensa que a luta acabou, mas a mulher surge de repente do chão e Ulícia não consegue acreditar que ela ainda está viva, percebendo que na verdade é um demônio. Ulisses sabe que os demônios são inimigos naturais da humanidade e possuem um poder mágico e habilidades físicas esmagadores. Mas ela se pergunta, o que um demônio está fazendo lá? Porque eles não se mostram aos humanos há mais de um século. O demônio não consegue acreditar que sua magia de transformação foi dissipada, e ela revela que sabe que Ulísia derrotou o Lorde Demônio. Então ela percebe que o demônio os observa todo esse tempo, se perguntando se Kurt é seu alvo. Ela acha que não pode vencer a luta, porque não tem arma, então espera que ele consiga escapar.
Mas ele retorna de repente com o dragão. Então ela se pergunta se ele está planejando lutar contra o demônio. Mas ele cai e ela pergunta por que ele não fugiu. Mas os porcos correm para o lado deles e montam em um deles, enquanto ele diz que quer protegê-la, porque ela é preciosa para ele. Ela cora ao ouvir isso, mas sabe que ele apenas a vê como uma amiga e percebe que está se sentindo estranha porque se apaixonou por ele. Uma bola de fogo afasta os porcos e Ulisses vê o demônio. Então ela diz a Kurt que precisa pegar sua adaga emprestada. O demônio lança sua bola de fogo, enquanto Ulisses se prepara para cortá-la ao meio. E aprendemos que é possível negar a magia cortando-a, mas ela nunca fez isso antes. Ela corta a bola de fogo e não funciona. Mas a Curi aparece de repente, e o demônio enlouquece ao vê-la. Então ela cancela o feitiço e Ulisses se pergunta por que ela faria isso, pensando que deve ser por causa de Akuri. O demônio de repente tosse sangue e foge, e Ulisses quer falar com ela, mas ela desmaia repentinamente por causa dos ferimentos. Então Kurt lhe dá remédio perguntando se ela se sente melhor, e ela imediatamente se recupera, se perguntando como Okuri apareceu de repente. Então Kurt revela que ela se teletransportou, e Ulisses sabe que os magos estão pesquisando como se teletransportar sem cristais, mas o trabalho deles ainda não terminou. Ela quer ver como Akuri fez isso, então pede que ela faça o Foesh novamente. Mas Akuri revela que não pode e Ulisses não entende o porquê. Kurt percebe que os porcos estão feridos, então os cura e o cliente fica feliz em vê-los em perfeitas condições. Ela agradece a Ulisses, mas pergunta onde está o marido, então ela revela que ele foi para as cidades vizinhas. Nós o vemos montando o dragão, mas ele diz que pode sentir algo, então ele decide dar uma olhada. Ulisses pergunta a Akuri se ela fez a bola de fogo desaparecer, mas ela não tem ideia do que Ulisses está falando. Então ela percebe que o demônio cancelou o feitiço porque ela não queria machucar Akuri. Kurt chega com o dragão e Ulisses fica confusa ao ver o demônio. Então ele revela que a viu deitada na floresta. Ele percebeu que ela estava em péssimas condições, então fez uma poção para ela porque sabia que ela cancelou o feitiço para salvar Okuri. Ele dá a ela a poção dizendo que ela morrerá se não a usar, então ela a toma e se recupera imediatamente. Mas ela percebe que não consegue se levantar, e ele revela que misturou um anestésico na solução para mantê-la dormindo por 3 dias. Ele pensa que ela é uma caçadora de dragões, então entende por que ela os atacou, mas diz a ela para não machucar humanos que eram apegados a dragões. Ela fica confusa ao ouvir isso, então ele se pergunta se ela consegue entendê-lo, perguntando se ela é diferente de Hilde, e ela fica surpresa ao ouvir seu nome, mas de repente desmaia. Kurt diz a Ulisses que foi assim que o demônio foi parar lá, mas ela não consegue acreditar que ele conseguiu fazê-la dormir porque dizem que os demônios são imunes ao veneno. Eles voltam para a Itália, onde Sina conta a Akuri que todos estavam preocupados com ela, mas eles veem um homem estranho, e Lisette o apresenta como seu ateliê, Maestro Rikuto. Ele menciona que está ansioso para trabalhar com todos e agradece a Kurt pela construção do ateliê, mas Ulisses o encontra suspeito. Depois que Kurt e Sina vão embora, Rikuto de repente se aproxima de Ulisses que tenta chutá-lo, mas sua perna passa pelo corpo dele e ela percebe que ele é apenas uma ilusão criada por Lisette. Ela revela que o criou imaginando uma versão mais antiga de Kurt, mas Ulisses de repente recebe uma mensagem de Mimiko mencionando que ela reportará a nossa investigação. Todos conhecem Mimiko, que revela que olhou o DNA de Okuri, dizendo a todos que ela parecia ser humana, mas havia vestígios de uma substância mágica espacial encontrada em suas unhas. Ela observa que havia registros de magia espacial sendo usada durante a Era da Criação, mas agora é considerada uma magia perdida e Kurt se pergunta se ela é um monstro. Então ela revela que não sabe, dizendo a ele que Akuri parece ser uma garota normal, mas ela não é humana. Mimiko acha que ela é perigosa, então ela sugere usar uma maldição de selamento nela e mantê-la em um laboratório de pesquisa. Mas Kurt é contra porque acha que Akuri é uma boa garota, revelando que foi verificar o demônio porque estava preocupada com ela. Ulisses menciona que ela também salvou sua vida, e Lisette nota que tem fé em Ikuri. Então Mimiko decide deixá-la ficar com eles. Ela pergunta a Kurt sobre o demônio, então ele revela que ela está em um depósito, mas implora a Mimiko que não a jogue na prisão.
Ela injeta uma solução no demônio, que faz com que ela acorde e o demônio libere suas chamas. Mas Mimiko diz que é inútil porque a sala tem uma barreira que sela a magia. Ela pergunta ao demônio se ela tem aliados, mas ela explica que só responderá a Kurt porque foi ele quem a derrotou. Então ele a visita na sala e explica que eles não podem libertá-la a menos que ela responda às suas perguntas, mas ela pergunta sobre Hilde e se pergunta se ela estava usando um brasão de grifo. Ele lembra que ela tinha um grifo em seu pingente, então o demônio diz que ela precisa salvá-la, revelando que Hilde está sendo mantida em cativeiro por Ticone. Ele diz a Ulísia que eles precisam resgatá-la, mas ela não confia no demônio e se pergunta por que Akuri era seu alvo. Ela revela que espionou Taekaon, que estava investigando o grupo deles. Então ela decidiu segui-los e viu Akuri usar magia de teletransporte. Ela explica que quer usar os poderes de Akuri para salvar Hilde, mas Ulisses ainda não confia nela. Então o demônio diz para ela olhar seu pingente. Kurt vê a crista do grifo, e o demônio revela que Hilde deu a ela, revelando que ela cancelou sua bola de fogo porque viu a crista na adaga de Kurt. Ele revela que foi um presente de Hilde, e Mimiko decide que eles deveriam ajudar, mas ela diz ao demônio para ficar lá enquanto isso. O demônio revela que o nome dela é Sol, mas Akurei de repente os interrompe dizendo que ela enlouqueceu novamente. Mimiko mostra a todos uma planta da mansão de Taekone e revela que ele tinha uma esposa chamada Farn, que morreu depois de dar à luz sua filha mais velha, mas ela também faleceu. Mimiko nota que há um quarto em sua mansão onde ninguém pode entrar, mas ele está carregando comida para o quarto, então Phantom tentou dar uma olhada, mas eles perceberam que é impossível destrancar a porta. Lisette sugere usar sua ilusão para fazê-lo desbloqueá-lo, e todos decidem seguir seu plano. Mas Mimiko se pergunta como eles podem conseguir isso. Então Lisette explica que eles usarão Hakuto para cumprimentá-lo durante o próximo festival. Mas Ulisses se pergunta o que farão com Kurt, pensando que é perigoso deixá-lo com alma. Então Lisette avisa que ele se juntará a eles, e eles vão fingir que estão apenas estudando o mercado, avisando a todos que vão executar seu plano no terceiro dia de festival. Então eles vão estudar o mercado nos primeiros 2 dias, e ela joga pedra e papel tesoura com Ulícia para determinar quem estará com Kurt no primeiro dia. Ulícia perde o jogo e Lisette fica animada para sair com ele, mas Ulisses diz que ela não tem permissão para fazer nada com ele. Todos vão para sua pousada, e Ulisses diz a Kurt para cuidar de Lisette e Akuri enquanto ela investiga Taikun. Ele menciona que quer ajudá-la, mas Lisette avisa que eles precisam estudar o mercado, dizendo que Okuri está animado com o festival. No dia seguinte, Kurt vai ao mercado com Lisette e Okuri, e eles veem cactos covardes, que contêm água doce. Ele compra 2 deles, mas os dá para Lisette e Akuri, dizendo que ficará com as sobras. Mas Lisette compartilha sua bebida com ele e observa seus lábios enquanto ele bebe do cacto. Ele agradece por deixá-lo provar, mas ela vê a saliva dele no cacto e engole enquanto termina a bebida. Ela guarda o cacto na bolsa, mas ele se pergunta por que ela não o joga fora. Então ela explica que quer guardá-lo porque não é nativo de seu país. Ele explica que quer que Akuri aproveite o festival, revelando que ele estava muito ocupado fazendo as tarefas da festa do herói, então nunca teve a chance de dar uma olhada. Lisette diz a ele que eles vão curtir o festival juntos, e Kurt joga um jogo em que precisa equilibrar a balança. Então coloca feijão vermelho em uma tigela e diz ao lojista que está pronto para jogar. A balança está perfeitamente equilibrada, e o lojista não consegue acreditar porque ele é a primeira pessoa a ganhar o jogo, e Kurt ganha 10 quilos de feijão vermelho como recompensa. Kurt continua se divertindo com Lisette e Okuri, e eles chegam a um parque onde Lisette planeja confessar seus sentimentos a ele. Ela acha que é o momento perfeito porque ele se divertiu no festival, mas ao se aproximar dele, ela percebe que ele está olhando para a mansão de Taikon. Então ela pensa que seu momento está arruinado, perguntando se ele está preocupado com Hilde, mas ele explica que não é o caso porque acredita que seus amigos irão salvá-la. Mas ele revela que está triste porque não pode fazer nada para ajudá-los, pensando que é inútil para eles. Então ela explica que querem salvar Hilde para ele porque ele é importante para eles. Ele chora ao ouvir isso e percebe que também gosta deles. Então ele está tentando o seu melhor para ser útil, e Lisette diz que eles deveriam trabalhar juntos para alcançar seus objetivos.
A Curie menciona que está com fome, então corre para o lado dela, e Lisette nota que perdeu a chance de confessar, mas está feliz por ter conseguido fazê-lo feliz. Kurt forja uma espada para Ulysses para substituir a que ela perdeu quando lutou contra Soul, mas o ferreiro ri dele pensando que ele não tem ideia do que está fazendo. Mas ele fica surpreso quando tudo fica incrível, e percebe que Kurt é ainda melhor que ele. Então ele decide fazer uma jornada para melhorar suas habilidades, e Ulysses chama sua espada de Floco de Neve, porque ela a lembra das flores na neve. No dia seguinte, Kurt vai ao festival com Ulyssesa, que planeja levá-lo aos tesouros escondidos da cidade para que possam aproveitar o tempo juntos. Mas eles veem um grupo de bandidos arruinando uma loja, e ela não quer se envolver, porque quer que seu encontro seja tranquilo. Mas Kurt diz a eles para pararem de pedir que expliquem o que está acontecendo, e seu líder diz a ele que os pãezinhos de carne da loja são terríveis, então eles estão fazendo um favor ao público ao destruí-los. Kurt decide experimentar um e acha delicioso, mas um dos bandidos manda ele parar de agir como crítico e o afasta. Ulysses conta que trabalha em um ateliê, e eles ficam assustados ao ouvir isso, porque sabem que os ateliês estão cheios de nobres. Então eles fogem e o dono da loja agradece a Kurt pela ajuda, mas ele percebe que os ossos do homem estão quebrados. Ulysses acha que pode curá-lo com seu remédio, mas decide levá-lo para um hospital e foge. Então ela percebe que seu encontro está arruinado. A garota chamada Luna começa a chorar, então Ulysses tenta animá-la, mas ela vê um comerciante vendendo cactos e a reconhece como um membro fantasma. Então ela compra um cacto dela, e o comerciante nota que há uma competição de culinária esta tarde, onde todos esperam que o restaurante Gargot ganhe. Mas ela lembra que há uma barraca de pão de carne na cidade que vai participar pela primeira vez, e o restaurante Gargot os vê como uma ameaça, então eles contratam bandidos para assediá-los. Então Ulysses disse que eles arruinaram o encontro dela, mas ela acha que tudo ficará bem depois que Kurt voltar. Mas ao retornar, ele avisa a todos que o pai de Luna ficará internado até amanhã e pergunta a Ulysses se ele pode ficar para ajudar Luna a administrar a loja. Ulysses percebe que seu encontro acabou e culpa o restaurante Gargot por tudo. Então ela quer ajudar Luna a vencer a competição de culinária. Mas ela acha que é impossível porque os bandidos jogaram fora todos os recheios de carne para não poderem fazer mais pãezinhos. Ulysses diz a ela que tudo ficará bem e pede a Kurt que a ensine a fazer pãezinhos de carne com ingredientes diferentes, dizendo que eles farão de tudo para ajudá-la. Ela decide fazer o melhor que pode, e Ulysses pergunta a Kurt o que eles precisam. Então ele diz para ela comprar cactos covardes e trazer para ele o feijão vermelho que ganhou ontem. Ele nota que vai cavar no Plaza, mas ela fica confusa dizendo que ele precisa dar permissão antes de fazer isso. Vemos todos se reunindo na competição de culinária onde os jurados provam os donuts de Gargot, dizendo que é incrível, e acham que ele pode ganhar o concurso. Mas ficamos sabendo que ele pagou ao juiz principal para ajudá-lo. Então ele está confiante de que conseguirá o primeiro lugar. Mas as pessoas começam a falar em pãezinhos de carne com recheio escuro, e acham estranho, mas ficam surpresos com o quão delicioso é. Gargot descobre que é de uma loja chamada Full Moon Buns, e não consegue acreditar que eles ainda estão no mercado porque contratou bandidos para se livrar deles. As pessoas se reúnem na loja onde Kurt faz seus pedidos e Gargot vê os clientes relaxando nas proximidades. Os jurados decidem experimentar os pãezinhos de carne, mas ele avisa para tomarem cuidado porque o recheio é muito escuro. Então ele acha que a loja usou ingredientes estragados. Mas Luna de repente se aproxima deles e eles perguntam por que o recheio está escuro. Então ela explica que usou feijão vermelho doce que foi fervido e coado. O juiz principal percebe que cheira bem, então ela revela que é por causa dos cactos covardes, e ficamos sabendo que Kurt a ensinou como transformá-lo em mel. Ela explica que usou aquele mel com feijão vermelho cozido para criar o doce anco, e os jurados provam a comida, percebendo que está perfeita. Gargot também experimenta, e de repente fica cheio de felicidade ao perceber que é extremamente delicioso. Ulysses pergunta aos jurados o que eles acham, e eles perguntam como ela deixou os pães de carne macios e fofos. Então ela conta como Kurt fez isso, revelando que eles usaram a fonte termal para cozinhar os pães. Gargot acha que é impossível porque não há fontes termais na cidade, mas ela observa que Kurt desenterrou uma hoje,
revelando que ele trabalha na Itália. Gargot diz que eles serão punidos por cavar na praça porque não pediram a permissão de Tychon, mas ela explica que Lisette os ajudou a conseguir uma licença, e a fonte termal que eles desenterraram será colocada sob administração municipal. Todos pensam que se tornará uma nova atração turística, mas Gargot não consegue acreditar no que está ouvindo, lembrando o juiz principal sobre o acordo. Mas ele explica que não pode dar uma crítica negativa à loja, dizendo a Gargot que ele não precisa do dinheiro que lhe prometeu. Ele vê os bandidos escondidos em um beco e ordena que destruam a loja, mas percebe que Lisette usou sua ilusão para enganá-lo. Ele se pergunta para onde seus homens foram, então ela revela que eles estão na prisão, e Ulisses sabe que ele fornece chefes para Tychon. Mas ela também sabe que ele usa restos de comida de Tychon em seu restaurante e mistura substâncias viciantes para fazer os clientes voltarem para comer mais. Ela observa que é ilegal fazer isso, e explica que eles descobriram o segredo porque Lisette conversou com os chefes do castelo disfarçada como ele. Eles dizem para ele se render, mas ele tenta esfaquear Lisette, então um membro fantasma o derruba, e Ulisses nota que ele será preso por traição. Lisette diz a ele que é uma princesa, então ele percebe que tudo acabou para ele, e os membros fantasmas o levam embora. Naquela noite, Tychon descobre o que aconteceu, e seu assistente lhe diz que seus chefes estão envolvidos nos crimes de Gargot. Então, eles também foram presos. Tychon observa que eles precisam de chefes porque Lisette irá visitá-los amanhã, então seu assistente sugere contratar o chefe que fez os pães doces no concurso de culinária. Tychon decide ir em frente, mas se pergunta por que Lisette o visitou recentemente, pensando que ela já deve saber o que ele está fazendo. Mas ele está ansioso para conhecer seu ateliê Meister porque poderá ajudá-lo a atingir seu objetivo. No dia seguinte, Ulicesa conta a todos sobre seu plano para resgatar Hilde, revelando que ela está em um quarto atrás da cozinha. Mas Hakuto nota que a porta está trancada. Então, eles precisam encontrar provas de que ela está mantida em cativeiro e convencer Tychon a libertá-la. Kurt sai para ajudar Luna com sua loja, e Lisette aparece atrás de Ulísia, que observa que a espada de Lisette precisa ser desembainhada para controlar suas ilusões. Mas eles não podem comparecer a uma reunião enquanto ela estiver segurando a espada. Então ela precisa criar ilusões e esconder sua presença. Eles vão para o castelo do Tychon e Lisette usa sua espada para criar ilusões, mas Ulisses de repente recebe uma mensagem que menciona que Kurt foi contratado como chefe do Tychon. Então eles enlouquecem ao perceber que seu plano está arruinado porque ele já está dentro da cozinha. Mais cedo naquele dia, vemos Kurt na loja quando os soldados o visitam de repente, dizendo que seu senhor quer comprar 100 pães termais, e Luna acrescenta que eles querem que ele se torne o chefe de seu senhor. Ele decide ir com eles, mas menciona que precisa preparar a ordem do senhor, dizendo-lhes para comerem as amostras grátis enquanto esperam que ele termine. Eles comem a comida, mas ficam surpresos com o quão deliciosa é, e Kurt diz que está pronto para ir embora, mas pergunta se eles estão bem. O líder deles percebe que está distraído, e percebe que não está mais cansado, mas Kurt acha que é normal, já que ele comeu algo doce. Eles o escoltam até o castelo de seu senhor, mas Kurt percebe que pertence ao Tychon, e lembra que Hilde está detida lá. O assistente de Tychon observa que seu mestre tem uma reunião com a princesa e diz a Kurt para ficar na cozinha porque Tychon e a princesa podem querer vê-lo depois do encontro. Tychon pede desculpas pelo comportamento de Gargot, mas Lisette diz a ele para não se preocupar com isso porque ela sabe que ele não enviou Gargot para machucá-la. Ulisses ouve a conversa e fica feliz, porque tudo está indo bem, mas espera que Kurt não cause problemas. Voltamos para Kurt enquanto ele pensa em abrir a porta trancada. Akuri pergunta o que há de errado, então ele explica que seu amigo pode estar atrás da porta, mas ele não pode abri-la porque está trancada. Então ela decide ajudá-lo e teletransporta-o para o outro lado, mas ele tem medo de que eles possam ter problemas. Então ele diz a ela para levá-los de volta, mas ela revela que não pode, e ele ouve uma voz de mulher. Ele acha que ela pode ser alegre, então faz uma gazua e a usa para abrir a porta, mas fica surpreso ao ver uma velha. Ela diz para ele entrar, mas ele se pergunta quem ela é, e Akuri pergunta se ela está doente. Então ela revela que é verdade, dizendo a Akuri que ela não tem apetite, então ela lhe dá um pãozinho termal. Então a mulher experimenta, e comenta que o gosto é incrível,
revelando que não consegue mais sentir o gosto de nada. Então fica surpresa por ainda achar delicioso. Kurt percebe que ela é mais jovem do que parece, e não consegue acreditar que ele foi capaz de descobrir sua condição, perguntando se ele é um mago talentoso. Ele explica que apenas faz tarefas na azotélia, mas ela sabe que ele é capaz, então acha que ele poderá salvar Hilde. A mulher revela que está sendo mantida em cativeiro, e ele menciona que a conhece porque ela visitou sua aldeia há uma década. A mulher pede que ele a salve, mas ele percebe que precisa de uma ferramenta para cavar e pensa em transformar seu pão em uma pá. Então a mulher fica confusa e mostra a ele uma passagem secreta dizendo que eles podem usá-la para chegar ao porão. Taekon quer nomear Rikuto como vice-rei, mas ele observa que tem dúvidas em dizer a Taekon que deseja falar com ele a sós. Então a falsa Lisette sai da sala, mas vemos que a verdadeira está atrás de Rikuto e ela imediatamente percebe que Taekon está escondendo algo dela. Rikuto pergunta o que ele quer, então ele revela que é a eterna juventude, e Lisette fica surpresa ao ouvir isso, mas Rikuto diz que está interessado em seu objetivo. Então Taekon observa que experimentos foram feitos para prolongar a vida de um ser humano, transplantando células de elfos e demônios neles. Mas Rikudo sabe que os experimentos falharam e causaram efeitos colaterais mortais, então foram proibidos pela lei nacional. Lisette percebe que Taekon quer usar as células de Hilde para seus experimentos, e considera usar a ilusão de um ladrão para enganá-lo e fazê-lo abrir a porta trancada. Ele acha que Rikudo pode desenvolver uma droga para a juventude eterna, mas pergunta a Taekon em quem ele planeja usar o remédio e ele se recusa a dizer qualquer coisa. De repente, eles ouvem uma comoção e Ulisses menciona que um grupo de ladrões invadiu, então ela tentou combatê-los, mas eles escaparam para a cozinha. Ela menciona que eles parecem estar procurando por alguém, então Taekon diz a todos para ficarem lá, e ele corre para a cozinha. Lisette o segue enquanto ele se dirige para a área secreta, mas ele percebe que a porta foi aberta e chama sua filha Femel. Mas Lisette fica surpresa ao ouvir isso porque Femel deveria estar morto, e ele entra na passagem secreta. Lisette vê uma mecha de cabelo, então ela usa seu longo senso para cheirar a área e percebe que Kurt estava lá, mas sabe que o cabelo não pertence a ele. Femel leva Kurt até Hilde, que imediatamente o reconhece e Femel a liberta. Ele está feliz por ela estar segura, e tenta elogiá-la dizendo que ela não mudou nada, mas ela fica com raiva ao ouvir isso, revelando que o remédio que ele deu a ela atrapalhou seu crescimento. Ela também está chateada porque ele deixou a aldeia, mas ouve Akuri chamando-o de pai, então ela fica ainda mais irritada, pensando que ele teve um filho depois que a deixou. Então ele conta a ela sobre o passado de Akuri e ela imediatamente acredita nele. Mas Femel pergunta a ela sobre o remédio para a eterna juventude que Kurt deu a ela. Hilde pergunta se ele ainda consegue, mas ele explica que precisa de flores do arco-íris que não vê há muito tempo. Ela chama Femel pelo nome para que ele perceba que ela é filha de Ticone, e ela revela que seu pai contou a todos que ela morreu porque ela não queria que soubessem de sua condição. Mas Kurt não entende o que está acontecendo, então analisa os fatos e chega à sua conclusão. Taekon chega de repente e fica feliz por Femel estar seguro, mas pergunta a Kurt se ele é o ladrão. Então ele explica que não é o caso de dizer a Taekon que o que ele está fazendo é errado. Kirk acha que não suportava ver Femel crescer, então ele disse a todos que ela morreu, e que ela queria se rebelar contra ele. Então ela bebeu remédio para se transformar em uma velha. Kirk acredita que capturou Hilde para que ela pudesse substituir sua filha pensando que ele deveria ser um pedófilo, mas diz a Kurt que entendeu tudo errado. Ele diz a Ticone para aceitar Femel apesar de sua aparência ou lembrar do momento em que ela nasceu, e ele lembra que sua esposa morreu para dar à luz a ela, então ele está disposto a sacrificar sua vida por ela. Mas Hilde de repente paralisa Kurt, e ela pergunta a Femel se ela mudou de ideia, mas ela menciona que sua decisão é final, dizendo a Hilde para matar seu pai. Ele se pergunta o que ela quis dizer e tenta escapar, mas Lisette bloqueia seu caminho, revelando que sabe sobre a síndrome do envelhecimento de Femel. Ela sabe que é incurável e que o corpo de Femel nunca voltará ao normal. Então ele tentou impedi-la de envelhecer, usando as células de Hilde para criar uma droga para a juventude eterna. Ele admite que Lisette está certa sobre ele e nota que está trabalhando para alguém, mas finalmente se cansou, então decide sacrificar sua alma para invocar um demônio.
Um círculo mágico aparece de repente no chão e ele usa seu sangue para ativá-lo, mas o demônio não aparece. Então ele se pergunta o que deu errado. Ele observa que usou as linhas lei abaixo deles, mas Lisette diz a ele que o fluxo deles mudou porque seu ateliê desenterrou uma fonte termal outro dia. Hildes aparece de repente atrás dele e pergunta a Lisette e Ulícia se eles são amigos de Kurt, revelando que ele está descansando no quarto abaixo. Mas ela percebe que não quer que ele veja o que está para acontecer, e se prepara para matar Tycoon. Ela acha que ele é perigoso porque pode acabar invocando um demônio, que consumirá as almas de pessoas inocentes. Ela explica que Femel não quer que isso aconteça, então ela quer que ele morra, e ele fica triste ao ouvir isso porque estava pronto para sacrificar todos só para salvá-la. Hilde se prepara para executá-lo, mas Femel a impede de repente, e todos não conseguem acreditar que ela recuperou sua aparência jovem. Ela revela que os pãezinhos termais de Kurt a curaram, então Tycone fica confuso, mas Lisette e Ulícia não ficam surpresas. Enquanto isso, Kurt percebe que pode falar novamente porque o feitiço de paralisia de Hilde está começando a passar, e ele diz a Akuri para tirar a garrafa marrom de sua bolsa. Ele revela que é uma panaceia e ela o ajuda a tomá-la, permitindo que ele se recupere instantaneamente. Voltamos ao Tycoon quando Lisette menciona que seus crimes são graves, então ela não pode ignorá-los como membro da família real. Femel implora que ela a castigue porque ela é a razão pela qual ele cometeu crimes, mas Lisette observa que ela não está lá como membro da família real, mas como membro dela. Ela diz a Hilde que quer discutir algo com ela, mas promete libertá-la com alma depois que terminarem, e Ulícia pensa que acabou, mas um homem estranho aparece de repente. Hilde o reconhece como roteirista, e se pergunta o que ele está fazendo lá. Então ele explica que está lá para editar seu roteiro porque alguém o estragou. Tycombe revela que foi ele quem lhe deu Hilde e o ensinou como invocar um demônio, e o roteirista fica desapontado porque esperava que os demônios atacassem o castelo para salvá-la. Ela revela que disse a seus aliados para não machucarem os humanos caso algo acontecesse com ela, e ele percebe que seus roteiros são falhos, porque até mesmo seu plano de assassinar Lisette foi reescrito. Ele se pergunta como eles dissiparam a maldição que ele colocou sobre Femel, e Tycoon fica furioso ao perceber que Scriptor estava por trás de tudo. Tycoon e Ulysses atacam, mas a barreira de Scriptor o protege, e ele diz que é inútil. Mas Ulysses consegue danificar sua barreira, e percebe que ela está usando uma espada sagrada, pensando que é muito arriscado lutar contra ela. Então ele decide usar seu trunfo. Ele derrama um fluido estranho no chão, que enche a sala com energia escura, e o Scripter desaparece quando todos percebem que o círculo mágico foi ativado. O Lorde Demônio aparece de repente e Ulícia se pergunta como ele ainda está vivo. Então ele explica que os demônios são seres espirituais e seus corpos são apenas recipientes temporários. Hilde atira nele com seu raio mágico enquanto Ulícia e Lisette se preparam para atacar, mas ele as desarma facilmente. Ele revela que a magia de Hilde não funcionou contra ele, dizendo-lhes que a espada sagrada é a única coisa que pode prejudicá-lo, mas ele sabe que eles não podem mais usá-la. Lisette percebe que ele está brincando com eles porque ficou sem poder espiritual durante a última batalha, então ele está tentando fortalecê-lo, mostrando-lhes que é um ser superior. Eles acham que podem abalar seu espírito para derrotá-lo, mas ele começa a torturá-los, e eles percebem que ele está ficando mais forte à medida que os vê sofrer. Kurt aparece de repente e percebe que não vê um Lorde Demônio há muito tempo, mas acha que não há nada de especial nele. O demônio fica chateado ao ouvir isso e invoca uma bola de fogo gigante para atacar Kurt, mas Akuri a teletransporta e acaba atingindo o demônio. Ulícia sabe que o teletransporte de Akuri está em espera e o demônio se prepara para atirar outra bola de fogo, mas ela percebe que ele está ficando mais fraco. Ele lança a bola de fogo e ela tenta dissipá-la cortando-a, mas não funciona. Então o demônio pensa que ela está condenada, mas sua espada de repente absorve as chamas e ela invoca uma fênix que começa a queimar o demônio. Então ele percebe que está prestes a perder novamente. Mas ele usa todo o seu poder restante para criar uma lança que atinge Hilde, e todos ficam preocupados quando ele menciona que a levará com ele. Mas sua lança desmorona de repente, e ele não consegue acreditar porque é forte o suficiente para destruir Mithril. Então ele se pergunta,
se ela está protegida por Adamantite, mas ela mostra a ele o pão de Kurt, e ele fica confuso, imaginando quem Kurt realmente é. O demônio tem uma sensação estranha, e percebe que Kurt é da Vila Haas, e percebe que o demônio está certo. Então ele enlouquece e desaparece enquanto perde seu poder espiritual. Depois disso, Kurt revela que os Lordes Demônios frequentemente atacavam sua aldeia. Então eles criaram contramedidas que quase os eliminaram. Mas um buraco negro aparece de repente quando Hilde explica que o efeito da droga do roteirista passou, revelando que ela permite ao usuário invocar um demônio sem sacrifício humano. Mas o efeito é apenas temporário, e o círculo mágico está agora a tentar reivindicar a vida de 100 pessoas como pagamento. Ulysia protege Kurt, mas Hilde explica que isso não vai parar até que o contrato seja cumprido. Então todos pensam que estão condenados. O assistente do Tycoon aparece de repente com títulos de fontes termais, mas o círculo mágico consome todos eles, e o buraco negro desaparece. Então todos se perguntam o que aconteceu. Ficamos sabendo que o assistente conversou com Bandana, que lhe disse para servir aos títulos porque eles foram originalmente oferecidos a deuses e demônios como sacrifícios substitutos. Ela observa que os demônios aceitarão os pães para realizar desejos, mas o assistente acha isso ridículo, porque Kirk poderia usá-los para comandar inúmeros demônios se quisesse. Depois disso, Ticcone conta a todos que Fêmea ainda está viva enquanto Hilde e Sol voltam para sua terra natal após responderem às perguntas de Mimiko. Bandana observa que precisa manter em segredo os talentos de Kurt, e sabe que a Curi está ligado ao desejo mais querido do grande sábio. Tycoon elogia Kurt por desenterrar a fonte termal e concede-lhe o título de cavaleiro honorário. Mas depois que volta ao ateliê, ele diz a todos que não merece porque acha que não fez muita coisa. Lisette observa que seu plano funcionou porque Elise agora é baronesa, enquanto Hakuto foi nomeado vice-rei da cidade fronteiriça. Ela acrescenta que a Itália está sob a proteção do magnata, então os outros nobres não poderão prejudicá-los, e revela que fez preparativos para que Kurt possa substituir Hakuto. Soubemos que Kurt deu a Hilde uma flor como presente de despedida, mas ela percebe que é feita de orichalcum e ele acha que é comum os homens usarem orichalcum ao fazer presentes para mulheres. Ela pensa no que ele disse sabendo que não é verdade, então ela pensa que ele ainda não entende as mulheres. Mas ela está feliz por ele ter lhe dado o presente, já que eles não se viam há mais de 1000 anos. Kurt se lembra de como foi expulso da festa do herói, mas está feliz por agora ter amigos que cuidam dele. Rikuto nota que precisa ir para a capital e diz a Kurt para servir como Meister substituto. Mas ele fica surpreso ao ouvir isso pensando que não é bom o suficiente para o cargo, mas percebe que todos acreditam nele e decide fazer o melhor por eles. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.